Paraná e Universidade Católica de Moçambique. O professor Flávio é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com aperfeiçoamento na Universidade de Pisa, na Itália. Leciona atualmente no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. O professor Helder Carvalho Buenos Aires, acho que não precisa apresentar, né? O nosso coordenador de GT Ranzionas, organizou o nosso evento. Vamos começar com o professor Anor, então. Em seguida, o professor Helder vai fazer a exposição dele e após o professor Flávio. Obrigado, Michele. E quanto tempo nós temos, Michele? Oi? Oi, Michele, tudo bem? Você me ouve? Pessoal, eu gostaria de propor, por gentileza, vocês conseguem me ouvir? Eu acho. O Flávio tem algo a propor, Michele. Oi, Michele. Oi, Helder. Oi, vocês estão me ouvindo? O Flávio tem algo a propor. O Flávio, pode falar, Flávio. Eu gostaria só de propor que eu fosse o primeiro a falar no painel, porque eu tenho um compromisso na sequência. Peço... Está fechado Peço o a áudio. gentileza aos colegas, é possível? Está fechado o seu áudio, Michele. Caiu. Estava dando um retorno aqui para mim, mas vocês conseguem me ouvir? Eu te ouço perfeitamente. Posso iniciar? Só um minutinho.
tá bom? Quero saudar a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Quero saudar a quem possa estar no YouTube nos assistindo. Obrigado, Helder, por esse convite. Quero te parabenizar pela organização do evento. Dessa vez, não pude estar presente, mas me sinto honrado de participar online. É muito bom sempre encontrá-los, é muito bom sempre estar perto de vocês. E eu falo aqui de Curitiba, de uma Curitiba bem quente, ao contrário do que nós estamos acostumados. Eu reuni para essa minha fala dois artigos, um que eu publiquei e o outro que está no Prelo, e eu tentei unir duas coisas que eu tenho estudado ultimamente, que eu tenho interesse em ranjonas, né? Uma primeira questão, um primeiro artigo que está no Prelo, eu intitulei como Ética da Responsabilidade em Ranjonas, da fundamentação à aplicação ética. O que eu tento trabalhar nesse artigo? Mostrar um pouco que o Jonas faz uma mudança bem significativa no mundo da ética, onde, de um certo modo, ele deixa as questões mais voltadas à fundamentação da ética e busca tratar de uma ética aplicada. Então, é isso que eu tento, no primeiro artigo, mostrar. E como hoje eu trabalho no mestrado em bioética, de um certo modo, eu vivencio um pouco da experiência que o Ranjonas viveu ao entrar no Resting Center, aquela parte que nós conhecemos bem. Quer dizer, ele deixa de fazer uma filosofia mais voltada a questões teóricas, de problemas teóricos e seus desdobramentos, e se volta a fazer uma filosofia prática. Então, o mestrado de bioética me deu essa oportunidade, assim, de colocar a filosofia, o pensamento do próprio Jonas em prática. Então, esse é um primeiro artigo. O segundo artigo que eu também quero trazer aqui é em relação à ética em pesquisa do Ranjonas. A princípio, eu não tinha pensado em trazer esse tema. Esse artigo já foi publicado. Mas depois daquilo que aconteceu nos últimos dias com a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, no dia 29 de novembro, com a aprovação da PL 7082 de 2017, onde se busca, de um certo modo, flexibilizar a questão da ética em pesquisa e, de um certo modo, restringir as garantias posteriores aos participantes da pesquisa, entendi que essa possível flexibilização da ética em pesquisa, ela pode ser bastante perigosa, então eu quis trazer esse tema também aqui presente. E nós sabemos que a flexibilização da ética em pesquisa, como ela pode ser perigosa, nós vimos na época da Covid, o caso da Prevent Júnior e assim por diante. Então, o que eu vou tentar trazer aqui na minha fala é uma união desses dois artigos, que eu intitulei como Ranjonas e a ética em pesquisa, da fundamentação à aplicação. Antes de tratar do artigo especificamente, eu queria dizer que a minha fala aqui tem alguns autores que me ajudam como pano de fundo. Um dele é o Stephen Toulmin, aquele matemático, físico, filósofo britânico, que escreveu aquele artigo intitulado Como a Medicina Salvou a Vida da Ética. É um artigo que eu gosto muito, muito interessante, aonde que ele mostra de um certo modo que a mudança ocorrida na década de 60, 70 da ética para se voltar a uma ética aplicada, essa ética aplicada ela está muito ligada aos problemas propostos pela medicina, os problemas causados pela medicina. Então, por isso do título bem provocativo, Como a Medicina Salvou a Vida da Ética. E aí, de um certo modo, então, a ética se voltando mais para as questões práticas, para os casos concretos, mais para uma ética casuística, do que propriamente em princípios gerais e abstratos. Então, esse artigo do Stephen Toulmin está na base dessa minha fala. Lógico, sabemos também que não foram só os problemas da ética médica que, de um certo modo, fez com que a ética se voltasse para as questões mais práticas. Temos as questões de economia, do meio ambiente, mas o Stephen Toulmin puxou a brasa para a sardinha dele
e colocou isso no artigo. Também está como pano de fundo, então, Adela Cortina, filósofa eticista lá de Valência, da Espanha, dentro daquela classificação que ela faz do mundo da ética, ao dividir a ética em quatro grandes momentos da história. A ética do ser, da consciência, da linguagem e a ética aplicada. Então, o que a gente observa é que esse movimento, o Hans Jonas parece que faz esse movimento, deixa de um certo modo de privilegiar uma ética do ser e se volta para uma ética aplicada. Então, a Adela Cortina também está presente. Mas vamos ao texto aqui. O interesse de Hans Jonas pelo tema da experimentação com sujeitos humanos remonta ao ano de 1967, quando o pensador foi convidado pela American Academy of Arts and Sciences de Boston para proferir uma conferência sobre os problemas dos experimentos médicos e biológicos em seres humanos, com o título Reflexões filosóficas sobre os experimentos com sujeitos humanos, conforme o próprio autor narra em sua obra Memórias. O convite para a conferência levou Jonas a meditar durante seus passeios pelo campo, na casa de veraneio de amigos, a respeito da relação da ética com a pesquisa em seres humanos. Na medida em que o convite de Jonas se tornou público, criou-se uma grande expectativa em torno da conferência, principalmente porque havia sido formada há poucos meses uma comissão especial da Harvard Medical School sobre a presidência de Henry Becker para reconsiderar a definição de morte e esclarecer o conceito de morte cerebral, morte encefálica. Embora a conferência tenha sido bastante elogiada, ela foi também bastante criticada, principalmente pelos médicos, devido aos questionamentos feitos por Jonas em relação à retirada de órgãos dos pacientes classificados em estado de morte cerebral, definida pela comissão. Nesse ponto, Jonas faz um verdadeiro exercício epistemológico, ao afirmar que, embora o relatório de Harvard defina os critérios da morte encefálica, o relatório não assume uma posição em relação ao que é a morte. Nas palavras de Jonas, abre aspas, o relatório não definiu estritamente falando a morte em seu estado último em si mesmo, mas antes definiu um critério para a permissão para que ela ocorra sem oposição, por exemplo, pelo desligamento do respirador. A posterior publicação da conferência na revista Daedalus deu ao filósofo uma grande e inesperada fama pública, conforme relato do pensador. Essa fama pública, que deu notoriedade a Jonas, se espalhou rapidamente, e sua presença em congressos que tratavam de ética médica ou de ética em pesquisa, ou mesmo do uso de seres humanos em pesquisa, tornou-se uma constante, a exemplo do Congresso de Ética em Medicina em Heidelberg. Afirma Jonas que ele havia conseguido, em sua exposição, dar, abre aspas, um passo das reflexões ontológicas genéricas para uma ética prática concreta. A experiência mais marcante após o seu posicionamento na conferência, no entanto, veio a partir de um convite de um grupo de médicos de São Francisco, que buscou em Jonas, como afirma o próprio pensador, a sua bênção filosófica para a definição de morte cerebral. Tratava-se de um grupo de médicos que muito haviam refletido sobre ética médica e o conceito de morte cerebral, e que estavam preocupados e comprometidos com seu trabalho, pois queriam que fosse moralmente aceito. As críticas proferidas por Jonas às teses por eles defendidas representaram um verdadeiro golpe ao grupo, pois acreditavam que sua posição estaria de acordo com os parâmetros éticos. Com o intuito de tentar convencer o filósofo de que seus conceitos estavam em sintonia com a ética e, portanto, eram nobres, o grupo de médicos convidou Jonas para participar durante uma semana das atividades no Centro Médico da Universidade da Califórnia. Afirma Jonas que não somente esteve presente nas entrevistas com médicos e pacientes,
e dos médicos com os doadores de órgãos, mas que, após vestir-se adequadamente para o centro cirúrgico, presenciou uma operação de um cérebro aberto, sendo essa uma experiência fantástica. O convite feito por Samuel Kontz, médico especialista em transplante de rim, para que Jonas acompanhasse um transplante completo de rins, também foi impactante para o filósofo. Afirma Jonas que, em determinado momento do transplante, o médico, abre aspas, pegou minha mão e a introduziu na cavidade do estômago do paciente e me deixou tocar a conexão entre o rim e a bexiga e exclamou: veja, agora funciona. Ao término dessas experiências no centro médico e da rica convivência com os médicos que nele trabalhavam, Jonas reconheceu a grandiosidade do trabalho realizado por eles, bem como a excessiva preocupação ética de sua atuação, mas manteve intacta a sua posição de que somente os interesses absolutos do paciente é que devem ser levados em conta, e não os possíveis benefícios que possam trazer a terceiros, no caso da doação e de transplante de órgãos. Nas palavras de Jonas, abre aspas, não existe um interesse mais absoluto do que o interesse da própria pessoa sobre o seu próprio corpo, fecha aspas. Ou seja, nenhum interesse externo à pessoa pode ser absoluto. Em um ensaio posterior intitulado Contra a Corrente, o filósofo reafirma essa posição argumentando em defesa do paciente. Algo muito próximo dessa convicção de Jonas também é assumida por Tom Bichamps e James Childress em sua obra Princípios de Ética Biomédica, ao enfatizar o princípio da autonomia e da beneficência, que é uma obra clássica dentro do universo da bioética em defesa do principialismo. O reconhecimento público de Jonas, a partir da conferência e das atividades subsequentes, fez com que o filósofo fosse convidado a trabalhar no renomado Centro de Pesquisas Médicas norte-americano intitulado Reston Center, com o propósito de formular as consequências éticas da prática médica, da organização da saúde e da legislação. No ano de 1969, o centro criou o Instituto de Bioética, na qual Jonas desempenhou um papel importante, e sua atuação por 20 anos rendeu-lhe o título de sócio fundador do centro. Afirma Jonas que o trabalho no centro fez com que ele se convertesse em um membro de uma entidade pública e que, abre aspas, pela primeira vez introduziu uma conexão entre a reflexão sobre a ética da investigação com as decisões extremamente práticas, chegando inclusive à política e à legislação. Com a missão de clarear os problemas em decorrência dos avanços da medicina e da biologia, o centro buscou formular as consequências éticas da prática médica, bem como a organização da saúde e sua legislação. Os membros do Instituto eram pessoas comprometidas com a ética e com os interesses da coletividade. A diversidade da formação acadêmica dos membros do Reston Center dava ao grupo um forte caráter interdisciplinar, com a presença de biólogos, médicos, juristas, sociólogos, teólogos e filósofos. Declara Jonas que se tornou, abre aspas, um membro apaixonado pelas atividades realizadas no centro e que foi amor à primeira vista. A fama do Reston Center se tornou tão grande que algumas comissões do Congresso de Washington, que tratavam de questões éticas, deixaram de existir por não ter representantes no centro. A experiência interdisciplinar e prática de Jonas foi decisiva na tomada de suas decisões. O trabalho realizado no Reston Center, afirma Jonas, direcionou o seu pensamento para os problemas éticos da tecnologia moderna e fez compreender que, abre aspas, a medicina é uma forma de progresso técnico. Por isso, precisava ser tematizada também no sentido ético. Suas posteriores publicações, afirma Jonas, sobre a ética médica, abre aspas, são fruto das minhas atividades no centro e foram publicadas no próprio Reston Center Report. Essa atuação de Jonas
fez com que ele mudasse radicalmente o modo de pensar a filosofia, dando-lhe um caráter essencialmente prático. Afirma o autor que, abre aspas, como filósofo, não mais se limitaria a fazer comentários, mas também a prescrever, assumindo posição frente aos problemas em debate. Essa mudança do filósofo foi reconhecida pelos estudantes e seus leitores, conforme é possível identificar no depoimento de uma jovem de Chicago que, em carta enviada a Jonas, escreve: abre aspas, essa é a filosofia como eu sempre imaginei, isto é, filosofia que intervém na vida e oferece diretrizes práticas acerca de como se deve viver e sobre o que se deve fazer ou não fazer. Acrescenta o pensador que o debate em que ele havia se envolvido fez com que, abre aspas, pela primeira vez em sua vida, a filosofia se convertesse em algo importante do ponto de vista prático. Fecha aspas, reivindicando uma missão a tal ponto que as pessoas interessadas no assunto ficavam aguardando qual seria a posição do filósofo frente a tal problema. Essa experiência prática com transplante de órgãos e o debate sobre a questão da morte cerebral foram determinantes na problematização em relação à utilização dos seres humanos em pesquisa. A utilização de modo abusivo de seres humanos em pesquisa era uma prática recorrente naquele momento histórico. Os escândalos do caso Tuskegee nos Estados Unidos, de 1932 a 1972, em que pessoas negras foram utilizadas como cobaias para a pesquisa com a justificativa de saber como a doença da sífilis se desenvolveria, mesmo já sabendo, tendo a vacina como para combatê-la, a contaminação intencional por malária na Alemanha no século XX, não passaram imunes ao olhar e à reflexão de Jonas. Embora as declarações, códigos e relatórios da ONU, da Unesco e de outros órgãos internacionais já tivessem tomado, na época, uma posição clara em defesa da dignidade humana, quando se trata da utilização de seres humanos em pesquisa, como podemos ver na Declaração de Helsinki de 1964, que representa o primeiro documento a estabelecer um conjunto de princípios éticos para orientar a pesquisa com seres humanos, Jonas dá a sua enorme contribuição ao tema, ao problematizar a questão de modo filosófico, com destaque às questões de liberdade e responsabilidade em pesquisa. Em relação ao tema da liberdade do pesquisador, Jonas faz vários questionamentos. Qual é a liberdade que deve ter um cientista na pesquisa? Podemos falar de ciência livre para fazer experiências? Diante das novas tecnologias que interferem na vida humana, como conciliar os interesses da medicina com os interesses da pesquisa e, sobretudo, com os interesses do paciente? Como garantir o respeito à dignidade à vida humana? Qual deve ser o requisito ético para guiar as experimentações? Quem seriam as pessoas que poderiam ser recrutadas em pesquisa? Quem poderia recrutá-las? Que direito tem a ciência de injetar células cancerígenas em sujeitos não enfermos de câncer ou retirar o tratamento de um grupo de controle de pacientes da sífilis? Para o autor, para Jonas, o trabalho da ciência levanta questões morais e jurídicas que rompem as barreiras da ciência e têm que ser colocadas antes ao Tribunal Geral da Moral e da Lei. Ou seja, para Jonas, até mesmo a tão desejada liberdade de pesquisa tem que se submeter à autoridade pública deste foro. A pesquisa biomédica é um dos campos da pesquisa, segundo Jonas, que mais impacta no conceito de liberdade em pesquisa. Para o pensador, a moderna pesquisa natural rompeu com a antiga distinção entre ciência pura e ciência aplicada, entre teoria e prática, o que fez com que a fusão exija uma maior atenção em relação à liberdade e às consequências de suas intervenções. Tal condição, esclarece Jonas, torna necessário duas condições. Primeiro, que o bem público dos afetados seja considerado o elemento determinante para dirigir a ação. E segundo, a autocensura voluntária do pesquisador diante dos riscos possíveis decorrentes de seus experimentos.
O fato da experimentação biomédica não poder se dar no campo da representação, mas sim como o lugar da coisa real, faz com que não se tenha nenhuma separação entre o modelo representativo e o verdadeiro objeto da experiência. E com isso surgem problemas éticos, morais, religiosos, bioéticos, entre outros. Embora a prática do consentimento em pesquisa já tivesse sido exigida nas declarações e documentos internacionais, a exemplo do TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, da Declaração de Helsinki de 64, a pesquisa consentida estaria em sintonia com a ética, com o respeito à dignidade humana. Jonas retoma o tema e afirma que, abre aspas, o mero assentimento formal a seu papel no experimento, que na maioria das vezes não é mais do que uma permissão, não torna eticamente correta essa coisificação. Fecha aspas. Deve-se também acrescentar, afirma Jonas, que não é suficiente mudar o discurso dos direitos do indivíduo pelo discurso dos interesses coletivos, de modo a opor um ao outro. Da mesma forma, não podemos avaliar a participação do indivíduo na pesquisa apoiando-se em cifras e números, para justificar moralmente a violação da vontade humana e a imposição de uma vontade coletiva. A partir desses propósitos, Jonas elabora seu critério para a participação do indivíduo na pesquisa. Abre aspas. Só a autêntica voluntariedade, plenamente motivada e consciente, pode retirar o estado de coisidade a qual o sujeito se submete. Nesse sentido, a ética é chamada para dar conta de uma nova realidade, na qual, embora o sujeito esteja em posição de objeto de pesquisa, como uma coisa, em busca de um bem que provavelmente nem vai usufruir muitas vezes, sua participação tem que ser espontânea, livre e inconsciente, e pode assegurar à pesquisa a sintonia com a ética, o respeito e a dignidade. Assim sendo, o consentimento não significa a solução do problema, afirma Jonas, mas apenas uma condição mínima inalienável. Embora o consentimento do indivíduo possa dar certa garantia que não haveria violação da liberdade humana, Jonas provoca o leitor afirmando que não são os mais vulneráveis que devem ser usados em pesquisa, mas sim os mais esclarecidos e autônomos, que no caso seriam, abre aspas, o próprio investigador médico e o grêmio científico em seu conjunto. Em seguida, viria a parte da população, abre aspas, mais formada e menos manipulável por uma situação econômica. Com isso, Jonas quer mostrar que, se o investigador fosse o objeto da investigação, muitos dos problemas éticos, legais e metafísicos desapareceriam e também promoveria uma inversão na, abre aspas, conduta de mercado, normal e racional, na qual a oferta mais barata é a primeira que se emprega. Estou quase no fim, tá, Helder? Após essas provocações, Jonas lembra que a obrigação da pesquisa biomédica é com o paciente e não com a ciência, com a família ou com a indústria. Desse modo, o médico, abre aspas, está obrigado a não permitir que outros interesses entrem em competência com os interesses do paciente em sua cura. E para finalizar o impasse, Jonas conclui que somente a pessoa que possui a doença é que pode ser convidada pelo pesquisador para participar da pesquisa, caso tenha interesse em participar e seja portadora da capacidade de autonomia. Para concluir, pode-se afirmar que a ética pensada por Jonas para orientar a pesquisa com seres humanos não se compreende como uma disciplina, mas sim como uma atitude que deve permear o fazer técnico e científico, visto que a ética e a ciência não podem ser pensadas separadamente, pois elas se penetram mutuamente no conhecimento das coisas. Essa era também a intenção inicial do pai da bioética, Van Hasselbalch Potter, ao propor o neologismo bioética, com a utilização da metáfora ponte, em que buscava unir o bios com o ethos, a ciência com a ética. Embora o progresso seja considerado desejado e necessário para a humanidade, a posição de Jonas na obra Técnica, Medicina e Ética é de que nenhuma, abre aspas, nenhuma violação além da nossa pele pode ser justificada, ou seja,
Não é permitido desrespeitar a autonomia, o direito ao esclarecimento, a dignidade humana, em vista de possíveis benefícios em pesquisa. Ainda que muitos necessitem, por questões de enfermidade, um progresso ainda mais acelerado da tecnociência para atender suas necessidades mais imediatas, um progresso mais lento na luta contra a enfermidade não ameaça a sociedade, por mais doloroso que isso possa representar para algumas pessoas que precisam de urgência na ciência. Com essa postura, Jonas não quer impedir o progresso médico e a utilização de seres humanos em pesquisa, mas mostrar que a sociedade tem muito mais a perder com suas práticas desacompanhadas de valores do que com o possível atraso no impulso ao progresso científico. E na busca de certas realizações, o que torna a flexibilização da ética em pesquisa algo que pode ser bastante perigoso. Assim sendo, o progresso em pesquisa deve ser pensado como uma possibilidade e não como uma obrigatoriedade, porque é inadmissível que, em nome de um ideal utópico da tecnociência, parte da humanidade tenha que ser sacrificada em sua dignidade e respeito em vista da realização de tais promessas. A renúncia da liberdade proposta por Jonas não pode ser entendida no sentido de que o pensador estaria propondo alguma alternativa ditatorial para orientar a prática da experimentação científica com a utilização de seres humanos, mas a renúncia como uma opção ética, a fim de evitar certos perigos e ameaças. No entanto, frente aos ideais da utopia, do progresso, que pede a cada dia mais ousadia de seus atores, colocar um freio voluntário naquilo que nos orgulha tornou-se um desafio complexo a ser enfrentado. Renunciar à liberdade, para Jonas, significa ter a liberdade de pensar, mas não a obrigatoriedade de realizar, quando se coloca em risco a própria liberdade de escolha, a ética, a integridade, o respeito e a dignidade humana. Por fim, se retomarmos a motivação inicial dessa reflexão, que partiu da aprovação da Câmara dos Deputados Federais no dia 29 de novembro de 2023, em que propõe flexibilizar a ética em pesquisa, parece-nos oportuno lembrar de uma afirmação de Han Jonas ao tratar do tema da ética em pesquisa. Afirma Jonas, abre aspas, o que é repugnante na utilização de uma pessoa como objeto de experimentação não é tanto que a convertamos temporalmente em um meio, mas que a convertamos em uma coisa, em algo meramente passivo. Muito obrigado. Boa tarde, quase noite a todos. Foi um prazer ouvi-lo, meu querido amigo Anô. Agradeço imensamente a oportunidade de nós não só participarmos desse painel sobre a filosofia do Hans Jonas. Parabenizo o professor Helder pela organização deste painel e do evento, do Colóquio Jonas, como também agradeço ao Helder a sensibilidade e a gentileza de compreender minha necessidade de não poder participar do debate, porque na sequência nós teremos aqui na Escola da Magistratura onde eu trabalho o lançamento da revista Temes, que é uma revista da qual eu sou editor adjunto. Né? Então, meu tema hoje, eu me propus a falar sobre Jonas contra Descartes, o problema do dualismo psicofísico. Inicialmente, eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre o dualismo psicofísico em Descartes, né, e pontuando um pouco com Heidegger. As críticas ao cogito cartesiano, o famoso cogito ergo sum, penso logo sou, ou penso logo existo, e ao seu solipsismo, já se encontram em Heidegger, nos primeiros capítulos de Ser e Tempo. Para o pensador da Floresta Negra, não há sujeito desprovido de mundo. Isto promove importante ruptura em relação à dicotomia pensada e exacerbada na filosofia moderna em Descartes e Kant. A dicotomia entre eu pensante e o mundo, entre o sujeito e o objeto. Do mesmo modo, a fantasia da separatividade, já identificada por Pierre Weil e alimentada pelo racionalismo moderno, há de ser combatida como reflexo e a ampliação das dicotomias do dualismo que já se verificavam no platonismo.
exacerbada essa dicotomia, ou exacerbadas essas dicotomias e dualismos, né, pelos neoplatônicos, e incorporadas pelo medievo, conduzindo, inclusive, a um desprezo do corpo e a uma exaltação da alma, como forma de salvação, entre aspas, né? Ignorando a condição humana como integralidade, corpo e alma, e não mais corpo ou alma. Se tal dicotomia ajudou a evitar conflitos entre a religião e a ciência, produzindo uma divisão do trabalho entre clérigos e cientistas, ela não mais se justifica, não mais se justifica em uma época que reclama aquilo que o Edgar Morin fala reclama uma religação dos saberes. Tais dicotomias apenas se justificariam como uma forma de reprodução das distorções que, a partir dessas dicotomias, se produziram, estabelecendo um fosso intransponível, verdadeira doutrina do abismo entre ser e dever, entre ciências da natureza e ciências humanas, alimentada essa dicotomia pelo receio de evitar aquilo que Hume denominara de falácia naturalista, e interditando, como ele tentou fazer, a transitividade entre proposições descritivas e proposições prescritivas, ou entre ser e dever. Transitividade essa que os filósofos anteriores estavam acostumados a violar, né? Como Hans Jonas comenta muito bem no princípio de responsabilidade, os dogmas dos quais o Hume partiu são eles próprios dogmas metafísicos que não se justificam, né? Ele próprio não é capaz de justificá-los. A visão fragmentária, portanto, e cartesiana da natureza, que se encontra em Descartes e é objeto de uma crítica de Heidegger, por ela nós chegamos até o pensamento do Jonas, com a consciência de que o dualismo psicofísico precisa de fato ser superado. Neste dualismo encontra-se a matriz teórica e epistemológica de muitas das crises da filosofia moderna e contemporânea, com reflexos práticos nas ameaças de hecatombe ambiental, patrocinadas pela ação antrópica que faz da natureza um mero recurso a ser explorado, como se a vida humana autêntica não pertencesse a ela, a natureza. A emergência de nosso tempo, portanto, reside precisamente na necessidade de recuperar aquele magnífico sentimento de pertença que nos reinsere na totalidade sem perdermos a nossa individualidade, os nossos direitos. Em lugar do solipsismo moderno de matriz kantiana e cartesiana, filósofos contemporâneos como Miroslav Milovic, que chega a falar de um penso logo existes, né, propõe-se a pensar a diferença, o outro, migrando, como ele próprio diz, Miroslav, abre aspas, do deserto do pensamento metafísico, que não abre espaço para o novo, mas onde se repetem as estruturas dominantes. Fecha aspas. Pensar a partir das premissas propostas por filósofos como Hans Jonas e Miroslav Milovic na contemporaneidade exige a capacidade de tematizar a alteridade, categoria tão cara aí a Emmanuel Levinas, né? A partir do terreno no qual nos encontremos, do solo do qual pisamos. E aí o Anor falar de bioética, né? E me lembra aqui a preocupação que a gente deve ter com a bioética latino-americana, não só com a bioética global, né? Bioética universal. Então, a partir desse solo no qual nós nos encontramos e pisamos, que é a América Latina, nós precisamos olhar, partir desse olhar também do estrangeiro, do refugiado, daquele olhar capaz de produzir uma solidariedade que vai muito além da solidariedade entre os indivíduos, entre os sujeitos, entre as pessoas, mas uma solidariedade antropocósmica, né? Uma solidariedade que não seja seletiva, mas uma solidariedade que, a exemplo daquela proposta pelo apóstolo Paulo, seja capaz de reconhecer a dignidade de todos os outros. Pois, como o próprio Miroslav Milovic afirma, abre aspas, hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso seria importante pensar novas formas de comunicação.
Afirmar o indivíduo não no sentido neoliberal e egoísta, mas no sentido dessa ideia de diferença. É o argumento crítico, fecho aspas, da citação de Miroslav Milovic. Atualmente, quando vemos a solidariedade seletiva de certos setores da opinião pública, de meios de comunicação de massa, ao genocídio e todas as formas de violência contra alguns e não contra outros, solidariedade seletiva, portanto, reverberando até mesmo no pensamento de alguns neo-frankfurtianos, herdeiros, ainda que mais distantes hoje, da teoria crítica da sociedade, no caso do Habermas, em entrevistas recentes, assusta-nos essa solidariedade seletiva. Exige de nós um retorno ao caminho de reflexão deixado por Jonas, o caminho da ética da responsabilidade, o caminho da necessidade de pensar também o direito como potência, como propõe o professor Miroslav Milovic, um caminho de abertura à diferença, de solidariedade, de inclusão e de fraternidade. É preciso, portanto, avançarmos para uma relação mais simbiótica entre nós e o restante da biosfera. Uma relação simbiótica entre nós e a biosfera essa para a qual nós temos nos tornado hostis desde a modernidade. Propõe, portanto, que no cerne da compreensão do conceito de autenticidade da vida humana na Terra, um conceito muito caro ao Jonas, a ideia de autenticidade, de vida humana autêntica, como todos nós sabemos, proponho que no cerne desse conceito, que integra o novo imperativo proposto por Jonas, esteja a noção de simbiose. Eu vou resumir minhas palavras aqui a estas, porque gostaria mais de ouvir os colegas e a sequência do debate que vai se seguir. Eu lamento não poder participar diretamente do debate, porque eu estou envolvido, como eu já disse, no lançamento de uma revista que vai acontecer daqui a pouco na Escola da Magistratura. Nós já estamos atrasados, né? Então, muito obrigado, Helder, obrigado aos organizadores do colóquio, e foi uma maravilha participar com vocês aqui. Parabéns ao Anor pela exposição e aos demais que irão expor.